Saudações, pessoal, quem está falando é Alberto Fonseca e eu venho hoje aqui de uma forma bem mais espontânea para falar sobre o seguinte assunto: desafios técnicos e políticos das metodologias de avaliação de impacto ambiental aplicáveis à compensação e ao licenciamento ambiental de projetos que afetam unidades de conservação. Como o próprio título, bem longo e rebuscado, já sugere, eu farei aqui uma palestra e uma videoaula avançada. O que eu falo aqui hoje surgiu por uma sinergia de duas demandas. O pessoal do CMBio está realizando um curso de capacitação para os servidores. Eu havia me comprometido a participar desse curso de capacitação, falando sobre avaliação de impacto ambiental. Isso foi em 2018, quando eu então não estava previsto para me mudar para o Canadá, de onde eu falo agora. Estou gravando esse vídeo aqui no meu office na Universidade de Waterloo. Eu então decidi gravar esse vídeo para poder participar desse curso de capacitação, que é muito importante do CMB. Então, pessoal do CMB, vocês devem estar me ouvindo aí agora. É um prazer estar falando para vocês novamente. Estamos aí na torcida para o melhor desenrolar possível para essa instituição que presta tantos serviços para a sociedade brasileira e para o meio ambiente, é claro, né? Eu também estou aqui para divulgar parte dos resultados que foram gerados num projeto de pesquisa da minha Bolsa de Produtividade de Pesquisa do CNPq, esse projeto 310758. Curiosamente, o projeto tem um escopo muito similar ao escopo que o CMB me pediu para tratar nesse programa de capacitação. Dito isso, eu estou aqui hoje para fazer uma jornada com vocês sobre aspectos desses instrumentos, né, da compensação e do licenciamento ambiental por meio da lente das avaliações de impactos ambientais. Então nós vamos ter que cobrir conceitos, metodologias, vamos falar sobre os dados empíricos sobre tudo isso, até finalmente culminar numa discussão sobre as iniciativas do ICMBio e do IBAMA sobre a padronização da avaliação de impacto ambiental. Vou brincar um pouquinho aqui sobre o futuro, fazer um momento bola de cristal, e voltaremos ao mesmo ponto de partida, que é o ponto final, né? Então, o início é o mesmo ponto de chegada nosso, e que é o quê? Que é o diagnóstico, né? É o diagnóstico. Nós estamos vivendo, pessoal, momentos de conflitos de diagnóstico, né? O que está acontecendo no mundo e no Brasil? Essas polarizações radicais de preferências políticas e instrumentais para promover o bem são muito consequência de divergências em relação ao diagnóstico, né? Na área ambiental, porém, nós temos uma verdadeira indústria de diagnósticos ambientais. Nós estamos fazendo diagnósticos sobre a qualidade do meio ambiente há décadas. E o último diagnóstico que saiu é esse que está aí na tela, o GEO-6 Report. O GEO-6 Report confirma uma tendência que é para lá de preocupante. Nós temos um sistema finito chamado planeta Terra, com quase 8 bilhões de pessoas que estão crescendo, indo para 10 bilhões de pessoas daqui a pouco. É desse diagnóstico que surge a necessidade de instrumentos de política ambiental. O que tem no Brasil hoje são meras cópias, adaptações de instrumentos de política ambiental que foram criados por países que perceberam esses impactos ambientais negativos mais antecipadamente. Não tudo, obviamente. Tem coisa no Brasil que é genuína, que é peculiar. Mas, de maneira geral, os instrumentos de política ambiental que temos no Brasil são os mesmos instrumentos que nós vemos aí na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos e por aí vai, né? Por quê? Porque o mundo todo, principalmente os países que começaram a usar mais intensamente os recursos naturais, perceberam que a gente tem que reagir, né? Nós temos que reagir. Como? Tá? Olha, primeiro, desenvolvimento conceitual. Nós temos que pensar em como qualificar tudo isso que está acontecendo, né? Então hoje eu vou falar aqui sobre conceitos que nós usamos aí já há um bom tempo, que são fundamentais para entender esses instrumentos da compensação e do licenciamento ambiental e o uso das metodologias de avaliação de impacto dentro desses instrumentos. Então, vamos falar aqui da hierarquia da mitigação, que é esse princípio de que a gente deve, primeiro,
tentar evitar os impactos negativos. Se não for possível, a gente mitiga eles ou a gente recupera eles. Em último caso, a gente vai compensar, tá? Então, essa é a famosa hierarquia da mitigação. Tem um outro conceito, é o conceito de perda líquida nula, ou ganho líquido positivo, ou ganho positivo, que ao usar a hierarquia da mitigação, a gente, ao classificar esses impactos em relação ao potencial de mitigação, recuperação, nós conseguimos identificar o que a gente chama de impacto residual. E o impacto residual, ele é uma referência para dosar a compensação ambiental, né? A compensação ambiental pode ser feita para zerar o impacto residual ou para dar uma carga a mais que a gente chama de ganho líquido positivo, né? São conceitos muito importantes. Também os conceitos de significância, que o licenciamento ambiental usa muito fortemente. Aí, o impacto, se é significativo ou não é significativo, a partir de quando a gente pede EIA, a partir de quando você dá ou não dá uma licença. Esse tipo de conceitos assim, são fundamentais, surgiram nas últimas décadas para viabilizar a implementação das políticas ambientais. Olha, nós temos hoje uma situação que é o seguinte: nós temos vários conceitos para a operacionalização da avaliação de impacto. Esses conceitos nem sempre são conhecidos ou compreendidos por analistas e gestores ambientais. Eu diria que principalmente os conceitos da hierarquia da mitigação e os conceitos da perda líquida nula ou do ganho positivo, né? Existe uma clara demanda por capacitação conceitual daqueles à frente da criação e implementação de políticas ambientais. Esse domínio conceitual é fundamental para fazer política, tá? Boa política ou política ruim é uma consequência da compreensão de muitos desses conceitos. Olha, mas tem um conceito que é surpreendentemente pouco compreendido, é o conceito de metodologia de avaliação de impacto ambiental. Afinal, o que é uma metodologia de avaliação de impacto ambiental? Diferentemente de vários conceitos, como os conceitos de meio ambiente, poluição, impacto, aspecto impacto, no caso da ISO 14001, que estão definidos e têm uma clareza ou legal ou prática, o conceito de metodologia de avaliação de impacto ambiental, ele varia de lugar para lugar, né? O que nós estamos percebendo é que não existe uma definição consensual, existe tendências de uso desses conceitos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, eu peço licença pelo uso do humor, eu acho um desperdício viver sem humor, né? Então eu gosto de usar conceitos que eu acho que são ao mesmo tempo engraçados, mas mais precisos. Eu gosto de definir metodologias de avaliação de impacto ambiental como a arte de gerar subsídios para o exercício da racionalidade nas decisões ambientais. É uma definição muito generosa, né? Mas que eu acho que abarca os vários contextos nos quais a gente usa metodologias de avaliação de impacto ambiental. Como eu falei, não há clareza, ou melhor, há clareza em relação a vários conceitos no Brasil, que é importante no contexto de um país com mais de 30 mil requisitos legais na área ambientais. Também a cultura prática de distinção de conceitos de aspecto e impacto ambiental, mas o principal, não há clareza em relação ao que é um método de avaliação de impacto ambiental, que pode, isso é um fato, pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, tá? Então é um ponto que eu queria deixar aqui de forma muito enfática para vocês sempre lembrarem disso. Porque vocês vão participar de cursos de capacitação ou vão ouvir pessoas falar de avaliação de impacto ambiental a partir do contexto que a pessoa cresceu ou a partir do contexto instrumental que ela está discutindo. Mas a gente tem que lembrar que essas metodologias são muito amplas e que, principalmente, temos que lembrar que não há consenso em relação à definição dessas metodologias. Temos, portanto, pluralidade, que leva ao exercício da discricionariedade, uma vez que não tem também definição legal, e
ocasiona um inevitável grau de confusão e desperdício informacional. Se tivéssemos consenso em relação ao uso de muitas metodologias, a gente teria mais facilidade para aproveitar as informações geradas por essas metodologias. Mas como a gente usa metodologia de um jeito aqui, outro jeito aqui, na hora que você junta os dados têm sentidos desconectados, né? Então é um desperdício para quem se preocupa com agregação de informação ambiental, né? Por isso que há muito tempo, não só no Brasil, no mundo todo, há uma certa preocupação com a padronização dessas metodologias. Eu diria que a padronização ela está ocorrendo há muito tempo, mas ela tende a ocorrer no nível mais de valores e princípios. E a dificuldade da padronização é quando a gente vai chegando na operacionalização desses valores e desses princípios, né? A Associação Internacional de Avaliação de Impacto, a IAIA, ela consegue gerar certo consenso em relação a esses valores e princípios, mas quando chega na articulação prática, na operacionalização desses valores e desses princípios, aí que surge a dificuldade de padronização, tá? Nós vamos falar que o IBAMA e o ICMBio estão, de certa forma, querendo enfrentar esse desafio da operacionalização no chão de fábrica das metodologias de avaliação de impacto ambiental. Olha, mas vamos falar desses instrumentos, né? Nós vamos falar aqui hoje, pessoal, de 3 instrumentos: o licenciamento, a compensação e a avaliação de impacto ambiental. A avaliação de impacto ambiental, eu diria que é, talvez, no Brasil, o instrumento menos compreendido, quando comparado ao licenciamento e à compensação ambiental. Porque, de certa forma, ele se articula em vários outros métodos. Você tem avaliação de impacto ambiental dentro do sistema de gestão ambiental, você pode usar dentro da análise de ciclo de vida, para definição de áreas protegidas, para zoneamentos, sabe? Então, por isso que causa uma confusão. Então, nós vamos falar de metodologias de avaliação de impacto ambiental, mas em relação à sua articulação com o licenciamento e a compensação ambiental. E isso não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu sei que muita gente supõe que sabe o que é avaliação de impacto, o que é licenciamento ambiental, o que é compensação ambiental. Mas a minha experiência, tanto prática quanto acadêmica, é que eu vou tentar falar algo aqui generalizante, que não é uma boa prática na academia, né? Mas eu acho que a maioria dos gestores ambientais do setor privado e público no Brasil não sabe direito distinguir avaliação de impacto de licenciamento ambiental, tá? O Ministério Público não sabe mesmo, tá? Com algumas exceções. Vou tentar explicar aqui a partir de um artigo que a gente fez há um tempo atrás. Olha, o licenciamento e a avaliação de impacto ambiental são essencialmente processos. No caso do licenciamento, nós estamos falando de processos administrativos, cujo principal objetivo é exercer o poder de autoridade governamental em relação à autorização de uma atividade ou um projeto ir para frente ou não. Então é um processo administrativo que visa organizar a decisão em relação à aprovação. Dá ou não dá uma licença para ir para frente com alguma atividade que interage com o meio ambiente, tá? A avaliação de impacto ambiental é um processo que não se preocupa necessariamente com a licença. É um processo que se preocupa com a tomada de decisão em relação à predição do que vai acontecer no futuro com a interação da atividade, dos projetos com o meio ambiente. Então, a avaliação é um processo cuja principal preocupação é a predição do que vai acontecer no futuro, para que a gente tome uma decisão informada sobre essa predição e a gente possa estar preparada para esse cenário futuro. O que acontece? No Brasil e no mundo todo, os dois se misturam. Nós temos o processo de licenciamento ambiental pedindo a avaliação de impacto ambiental como subsídio para o ato autorizativo da licença. Então vinculam-se os dois e você tem um processo misturado de avaliação de impacto ambiental com licenciamento ambiental, tá? E isso acontece no Brasil e no mundo todo. E no mundo todo, como no Brasil, essa vinculação dos dois pode se dar ou não. Existem leis,
para disciplinar quando que ocorre a vinculação ou não. Às vezes isso é claro, às vezes isso é muito confuso. Eu vim de um estado chamado Minas Gerais, onde há uma confusão impressionante entre AIA e licenciamento ambiental, que por sua vez, na minha leitura, no meu diagnóstico, surge de fragilidades conceituais daqueles que estiveram à frente do sistema mineiro de meio ambiente. Mas enfim, nós podemos ter o licenciamento com AIA, podemos então ter o licenciamento que não pede a AIA, já passa direto para o pedido dos documentos ou dos projetos são necessários para autorizar a licença. Você não preocupa em prever o futuro. E podemos ter, como já temos há muito tempo, o licenciamento autodeclaratório, que você nem pede os estudos ou documentos, ou pede um mínimo, mas você pede essencialmente um voto de confiança formal registrado, às vezes em cartório ou numa RT, no qual a pessoa se compromete a cumprir uma série de obrigações para manter aquela autorização. Tá? Licenciamento autodeclaratório não é errado, é algo racional, não é algo novo, não é algo de direita, não é algo de quem não entende meio ambiente. Licenciamento autodeclaratório é algo inevitável na racionalidade da administração pública ambiental. O que é controverso, pessoal, é definir quando a gente tem licenciamento ambiental vinculado com a AIA, quando a gente desvincula eles e quando a gente pode ter um licenciamento autodeclaratório. Tá? Essas definições de quando a gente passa para o autodeclaratório, quando a gente pede um sistema com AIA mais robusto, subsidiado por grandes estudos como o EIA-RIMAS, aí que mora a controvérsia. E porque isso são decisões que acabam culminando em normas, né, legais, mas são decisões políticas. Se você compara, então, como que funciona o autodeclaratório em Minas com outro estado, ou na Europa, ou no Canadá, os critérios são muito diferentes. Então, o que é autodeclaratório aceitável como autodeclaratório para um, não é para outro, tá? E isso gera essa confusão e essa polêmica. Quando você tem um governo que é ideologicamente mais produtivista, ele tenderá a ver a linha do que é aceitável como autodeclaratório ou desvinculado de AIA de forma diferente de um governo que tem uma preocupação nítida com o meio ambiente, com sustentabilidade a longo prazo. E a compensação ambiental? A compensação ambiental é um instrumento que pode ser utilizado dentro do licenciamento, por exemplo, como condição para dar uma licença, haver algum nível de compensação ambiental. Pode ser utilizado dentro da avaliação de impacto ambiental também, quando você prevê o futuro, você pode prever impactos que não são regeneráveis, evitáveis, mitigáveis. Você prevê então a implementação de compensação ambiental para ter ganhos positivos no projeto. Ou seja, a compensação ambiental é um instrumento que ele pode existir de forma avulsa ou ele pode permear tanto o licenciamento quanto a avaliação de impactos e as várias formas de vinculação de tudo isso. Vamos falar então finalmente das metodologias de avaliação de impacto ambiental, mas vamos primeiro discutir elas no contexto das metodologias de compensação. Primeira coisa, compensação ambiental, como eu sempre digo, meus alunos sabem bem, é um conceito guarda-chuva. Não existe compensação ambiental, existem compensações ambientais. E a gente tem que ter clareza se a gente está falando da compensação ambiental que tem um objetivo tal ou um objetivo diferente, porque são vários os objetivos das compensações ambientais. O objetivo da compensação ambiental da SNUC é um, da Wetlands nos Estados Unidos é outro, da Natura na União Europeia é outro. Os meios de compensar são muito distintos. Você pode compensar com recursos financeiros, você pode compensar com a qualidade da água, você pode compensar com qualidade do ar, com ações de infraestrutura, pode compensar próximo à área impactada ou muito distante da área impactada, dentro da bacia, fora da bacia, num bioma diferente ou no mesmo bioma. E você pode utilizar o que a gente chama de equivalências de medidas ou não. O jargão em inglês aí, compensações in kind ou out of kind. Então, por exemplo, no Código Florestal, nós vamos falar aqui, você tem um in kind, você compensa
floresta com floresta. Na lei do SNUC você tem um out of kind, você compensa impactos com recurso financeiro, tá? Então não podemos nunca esquecer dessa pluralidade da compensação ambiental. Na lei do SNUC nós estamos falando de uma compensação definida por lei, vocês sabem muito bem disso. É uma compensação que é essencialmente baseada nessa formulazinha. É um valor monetário que é calculado pela multiplicação do valor de referência do empreendimento, né, que é baseado, por sua vez, no investimento do empreendimento, multiplicado pelo grau de impacto. E esse grau de impacto ele é decidido com base em subfórmulas que avaliam a significância desses impactos do projeto nas unidades de conservação. Então, VR vezes GI, isso aí culmina numa continha que chega para o empreendedor na ordem aí de 0 a 0,5% na maioria das vezes. Fizemos um artigo, incentivo aí quem queira conhecer a variabilidade dessas metodologias de cálculo, é um dos produtos do nosso projeto. Nós comparamos as metodologias de cálculo da avaliação de impacto nós comparamos o cálculo das compensações ambientais na lei do SNUC em alguns estados. É muito parecido com a abordagem da própria lei do SNUC no âmbito federal, mas tem variações interessantes, a gente discute esses detalhes. Quem tiver interesse de conhecer os meandros desses cálculos, vale a pena ler esse artigo. Mas, essencialmente, essa metodologia de compensação da lei do SNUC é uma que visa financiar a unidade de conservação, é uma abstração não relacionada a perdas e ganhos para a área impactada, né? Não usa o conceito da hierarquia da mitigação, é uma outra lógica conceitual. Baseia-se em fórmulas simples que culminam aí no 0,05%, culmina numa conta para o empreendedor. Não necessariamente culmina em investimento na unidade de conservação. Os estudos aí estão mostrando que muito do dinheiro ou fica retido, contingenciado pelo governo, ou é utilizado, e quando é utilizado aí para fazer regularização fundiária de unidade de conservação. Então, se não há uma compensação que você vê se transformando aí em qualidade biofísica, muito claramente não há uma fuzziness, como se diz aqui, em relação à compensação e à melhoria ambiental. E é uma abordagem, como já falei, esse out of kind, você troca impacto ambiental por dinheiro, tá? A compensação ambiental da lei do SNUC utiliza metodologias de avaliação de impacto ambiental no cálculo do GI, do grau de impacto. Tá? De uma forma muito diferente que o CMBio, não muito também assim, mas é uma forma diferente que o CMBio está utilizando agora no protocolo. E é uma forma diferente da forma utilizada em outros instrumentos de política ambiental. Vamos falar agora da compensação ambiental no Código Florestal, na Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Isso é uma novidade muito interessante, né? As cotas de reserva ambiental. As cotas de reserva ambiental são formas de compensar a ineficiência do Código Florestal da década de 60. Esse instrumento agora que está politizado demais, a tal da reserva legal, a verdade é que foi muito ineficiente, ainda é ineficiente. Então nós temos literalmente áreas do tamanho de vários países europeus que correspondem a déficits de reserva legal, que deveriam ser reserva legal, não são. E o novo código deu a possibilidade de você compensar a reserva legal por meio de aquisição, esses déficits de reserva legal, por meio da aquisição de cotas de reserva ambiental. Vou pôr um slide aqui que deixa isso mais claro. A gente está publicando isso ainda, não está disponível, mas em breve espero que esteja disponível. A CRA, a Cota de Reserva Ambiental, é um mecanismo de comércio entre os proprietários rurais que têm déficit e que têm excedente de reserva legal. Ainda não está funcionando direito no Brasil, isso depende de regulação, teve uma regulação no nível federal, está havendo no nível estadual, mas nós precisamos de muito mais regulação para viabilizar isso. O potencial desse mercado, colegas aí da UFMG e outras universidades estimaram da ordem aí de
9, 10 bilhões de dólares ano. Isso é uma estimativa bem generosa, assim, eu não sei se será possível, mas porque nós estamos tratando de áreas muito grandes, o potencial financeiro de comércio dessas cotas de reserva ambiental é muito grande. Nós fizemos um estudo recentemente, olha só, aqui nesse mapa que vocês estão vendo, deixa eu tirar minha cara daqui, né? Estão em verde o excedente de reserva ambiental e em vermelho os déficits de reserva de reserva legal no bioma Mata Atlântica legal no estado de Minas Gerais. Então varia muito o excedente e déficit entre biomas. Em Minas Gerais, na Mata Atlântica, nós temos mais reserva legal sobrando do que faltando. Então há um desequilíbrio. E se vocês percebem aqui, ó, na região do Triângulo Mineiro, que é uma região de intensa atividade de agricultura, nós temos mais déficit do que excedente. E outras áreas nós temos mais excedente que déficit. Isso toca naquelas questões que eu falei, como que o estado de Minas vai regular isso? Será que a gente vai permitir que quem tenha déficit no Triângulo Mineiro adquira uma cota de reserva ambiental em Nova Lima? Será que a lei vai permitir esse tipo de compensação ambiental? É uma coisa que está em aberto para ser pensado não só em Minas, mas em vários estados. Olha que interessante, ainda não está regulado isso, mas nós fizemos um estudo, o Júlio, o César, o Júlio é um mestrando que está terminando agora e o César é um colega lá da UFOP. A gente aplicou a técnica de HP, que é uma técnica de avaliação de impacto ambiental, para classificar os excedentes de reserva legal em Minas Gerais no bioma Mata Atlântica. E nós vimos assim, olha, que em relação à aptidão para ser conservado, nem todo excedente deveria ser priorizado pelo governo. Nós geramos esse mapa aí, que é um mapa original, que gera muita discussão, ainda não está publicado, vai estar publicado lá no site do Liga. Quem tiver interesse depois entra no site lá do Liga, liga.fop.br, liga.fop.edu.br. Lá a gente vai disponibilizar esse estudo que mostra o seguinte, olha, tem áreas que são muito prioritárias para comércio desses excedentes de CRAs, áreas que não são tão prioritárias se a gente for pensar no potencial de fragmentação dos remanescentes, a integração com unidades de conservação. São questões em abertas, né? A compensação ambiental do Código Florestal na forma da CRA é uma forma, como eu falei, que é muito diferente da compensação ambiental do SNUC. A CRA olha para o passado, o SNUC olha para o futuro. Metodologicamente são muito diferentes. SNUC olha para o grau de impacto e gera um dinheiro, e a CRA se troca hectares de floresta remanescente com deficitária. O CRA só vai funcionar se tiver o poder do Estado. Eu sei que está na moda pensar no mercado como salvador da pátria e do Brasil, mas o mercado depende da regulação. Então, se o Estado não tiver sanção, poder de sanção e fiscalização eficientes, todo esse mercado de CRA não fará qualquer sentido, né? Vai virar as reservas legais já eram ineficientes. Se não for aprimoradas as administrações públicas ambientais, as compensações de reserva ambiental que foram criadas para superar as ineficiências do passado podem se tornar uma segunda camada por sobre a ineficiência do passado, tá? Olha, CRA é uma abordagem, como a gente falou agora há pouco, in kind, você troca floresta por floresta, que reflete aí as práticas conceituais mais usuais, mundo afora, da hierarquia da mitigação. E as avaliações de impacto ambiental poderiam ser utilizadas para subsidiar, por exemplo, áreas prioritárias para determinar onde nós vamos fazer comércio de CRA. Olha as interseções, né? Vamos agora, pessoal, passar para as metodologias de avaliação de impacto no contexto do licenciamento ambiental. O Brasil tem um licenciamento ambiental que é percebido como trifásico, no sentido de que
nós deveríamos ter um licenciamento prévio, um licenciamento de instalação, um licenciamento de operação. Isso foi pensado para os licenciamentos de grande porte. Mas a realidade é que já há uns 15 anos, a maior parte dos licenciamentos ambientais não são trifásicos, eles são ou bifásicos, que a gente faz licenças concomitantes, licenças prévias de instalação dadas de uma vez só, ou licença de instalação e operação de uma vez só. Então você tem o que a gente chama de bifásico, ou você tem monofásico, você dá LP, LI, LO de uma vez, que a gente está chamando agora de licença única. Mas enfim, pensamos mais para o contexto quando a gente pensa no licenciamento brasileiro, a gente pensa que ele é trifásico, mas a gente tem que sempre lembrar que ele pode ser trifásico e deve ser trifásico para grandes empreendimentos, porque é um sistema com muita precaução, potencialmente muito mais moroso que o bimonofásico. A avaliação de impacto pode ser utilizada em várias áreas, mas ela é tradicionalmente utilizada dentro do EIA-RIMA, que é pedido na LP. É o momento de se estudar o futuro daquele projeto. Então, a avaliação de impacto, no caso do licenciamento ambiental, é esse conjunto de técnicas de processamento de informação que subsidiam a identificação e predição dos impactos mais significativos a serem apresentados em EIA-RIMAs. Por que a gente precisa disso? Essencialmente porque nós temos um mistério. Quando a gente cria grandes projetos, esses projetos têm consequências difíceis de prever. Se você não utiliza essas técnicas de avaliação de impacto, a gente corre o risco de tomar decisões equivocadas e, o que é pior, ter danos, ter problema lá na frente. Então, o mistério da relação do projeto com a complexidade do meio ambiente é o grande motivador das avaliações de impacto no licenciamento ambiental. Novamente, peço desculpa aí pelo uso do humor. Eu chamo a CONAMA 0186 de Mãe de Ná, porque quando a gente quer entender como que a gente faz a avaliação de impacto ambiental no licenciamento ambiental brasileiro, geralmente a gente vai na 0186, porque a 0186 coloca os requisitos mínimos dos estudos de impacto ambiental e também tem a famosa lista exemplificativa do artigo 2º. Então, desde 86, é uma norma que eu acho que passou da hora de ter revisão. A gente usa 0186 para entender como fazer a avaliação de impacto no licenciamento ambiental. Só que ali é o mínimo, ali é o mínimo, né? Para a gente aprender como articular essas metodologias, nós temos que ir para os livros, e o famoso livro e o famoso professor em todo o Brasil é o Luiz Sanches, o colega Luiz Sanches, que se tivesse o Nobel da avaliação de impacto ambiental no Brasil, o Sanches provavelmente ganharia, porque o livro dele tem prestado um grande serviço no Brasil para educar gestores públicos e privados em relação ao uso dessas metodologias de avaliação de impacto ambiental. Assim como tem o Sanches no Brasil, tem o Sanches, o Canadá tem vários Sanches, são várias pessoas conhecidas aqui na área de avaliação de impacto. Temos o Sanches do Canadá, da Austrália, da Holanda, do Reino Unido, né? Temos professores, pesquisadores renomados no mundo inteiro pesquisando avaliação de impacto, falando sobre esses métodos. Eu convido quem tem interesse nessa área de ler o livro do Sanches, ler as referências, as citações do livro do Sanches e conhecer as avaliações de impacto que são utilizadas no mundo todo, porque nós estamos falando de um verdadeiro arsenal instrumental. Porém, as técnicas mais comuns são essas aí: lista de verificação, matriz de interação, diagrama de interação, sobreposição de cartas, vários tipos de modelagens matemáticas, consultas a especialistas. Não temos a melhor, o que nós temos são prós e contras. As listas de verificação e as matrizes dominam no mundo inteiro o exercício da avaliação de impacto ambiental pela facilidade, pelo baixo custo. Mas nós temos cada vez mais, por causa do barateamento das tecnologias de informação, uso de simulações. Depois, quem quer ver com mais calma, vê aí o slide. Deixa eu tirar minha cara aí, né? Mas não existe isso da melhor metodologia. O que a gente tem que fazer é usar várias metodologias e de forma
tal a gerar a informação que é necessária para o contexto do projeto, tá? A gente tem pesquisado dentro do nosso laboratório algumas coisas interessantes em relação a essas metodologias. A gente fez um estudo para tentar dissecar os EIA-RIMAs brasileiros. Ainda estamos fazendo, mas os primeiros artigos já estão saindo. Um artigo aí que a gente fez que é um pouco provocativo, que é a questão do tamanho do EIA-RIMA. A gente mediu os EIA-RIMAs e avaliamos cada página do EIA-RIMA para entender o que os EIA-RIMAs têm. Aqui está o gráfico dessa avaliação. A gente achou em média aí milhares de páginas, mas variam por setores. Então, estradas, em média, mais de 1000 páginas. Linhas de transmissão, em média, mais de 4.000 páginas desses estudos. Então, nós estamos falando de documentos muito grandes. E o que é mais importante, nós avaliamos o que estão dentro dessas páginas. E chegamos num número muito interessante. Em média, 11% do total de páginas do EIA são dedicadas às avaliações de impacto propriamente dito, ou seja, ao uso dessas metodologias de identificação, predição e avaliação de impacto. O grosso do EIA é diagnóstico, são anexos com informações marginais. Então, cerca aí de 10% do conteúdo do EIA é que trata dessa parte do núcleo duro aí da predição, ou seja, identificar e prever. É algo importante. E o que eles estão usando? Isso é um artigo também que ainda não está publicado, vai estar lá no site. De maneira geral, aqui no Brasil como no mundo, usam muito checklists na forma de matriz, é uma discussão que depois quem quiser mais ver aí no artigo. Matrizes, eventualmente interação de sobreposição de mapas, diagramas de interações, opinião de especialista, isso aí numa amostra de 49 EIAs. Essa é a abordagem metodológica predominante, listas de verificação e matrizes. E uma pluralidade, como eu falei, já que não temos padrão de metodologia de avaliação de impacto, é inevitável que a gente ache discricionariedade, tanto por parte do poder público quanto por parte dos consultores, dos proponentes. Então, nós temos uma quantidade muito grande aí dos critérios de significância sendo utilizados. Alguns EIAs vão utilizar natureza, não, quase todos usam natureza, a escala temporal ser imediato, a reversibilidade, frequência, uma série de coisas. Onde está a discricionariedade no uso desses critérios de significância da avaliação de impacto? Dados de diagnóstico, o que você pega de dado varia muito. Há delimitações das áreas afetadas, área diretamente, área indiretamente, área de influência direta, de influência indireta, há uma pluralidade na definição dessas áreas. Recortes amostrais, a escolha dos métodos e a combinação de método, a abordagem de execução desses métodos, terminologia, o que é muito para um estudo é o médio para outro, o que é significativo para um não é o significativo para outro, escalas, num estudo se mede de 0 a 10, no outro estudo se mede de bom a ruim, a normalização pode variar muito, usa uma normalização linear no estudo, no outro estudo nem explica como normalizou. O uso de algoritmos, softwares que estão dentro do algoritmo, tudo isso pode afetar, por exemplo, as técnicas de sobreposição de mapas. Nós temos, então, quando a gente pensa aí na padronização da avaliação de impacto ambiental, nós temos que reconhecer que nós temos múltiplas camadas de discricionariedade. Não é nada fácil resolver essa discricionariedade. O que leva a uma reflexão sobre o paradoxo empírico que a gente tem achado lá no nosso laboratório. De novo, é um estudo desse projeto que ainda está para ser publicado, mas independentemente da metodologia de avaliação de impacto ambiental que é utilizada, todos, não há exceção, todos os estudos de impacto ambiental que a gente fez a revisão encontraram mais impactos negativos do que positivos. É o que eu chamo de paradoxo empírico. Como que diante de tanta pluralidade metodológica, você sempre vai encontrar mais impactos negativos do que positivos? Então há um mistério em relação ao que explica essa predominância de
de impactos negativos quando comparado aos positivos. No artigo, quem tiver mais curiosidade, a gente discute as potenciais causas disso. E aqui no Canadá, uma das coisas que eu tenho estudado é a razão desse paradoxo. Por que que num mundo com cada vez menos capacidade regenerativa no planeta, num mundo com cada vez mais poluição ambiental, desigualdade social, a gente encontra cada vez mais impactos negativos associados a esses projetos, mas ao mesmo tempo a gente aprova os projetos. Assim, uma das coisas que eu estou estudando aqui é isso, assim, por que que sempre a gente dá licença? É muito difícil não conseguir a licença, é praticamente sempre, né? É um paradoxo a gente ter uma situação como essa, é parte do que eu tenho visto aqui. Outra coisa interessantíssima que a gente viu no projeto é que, os EIAs, todos os EIAs, encontram mais impactos negativos do que positivos. E os positivos, os poucos que são encontrados, eles tendem a estar relacionados ao meio socioeconômico. Mais especificamente, geração de emprego, aumento de renda nos municípios impactados, ganhos em infraestrutura, ou seja, apesar da discricionariedade, da politização desses métodos, a gente culmina numa situação que os EIAs revelam um trade-off de impactos negativos no meio biofísicos e uns poucos impactos positivos nos meios socioeconômicos, apesar da pluralidade metodológica. Enfim, então, os métodos de avaliação de impacto dentro do licenciamento, eles refletem esses métodos, checklist, matrizes, sobreposição de casos, que são utilizados desde a década de 70, são métodos vintage. Eles ocasionalmente seguem a lógica da hierarquia da mitigação, estão permeados por discricionariedades. Apesar da discricionariedade, há um certo padrão, patterns, que a gente fala aqui, na predição de impactos. Há uma consistente revelação de trade-offs entre biofísico e socioeconômico. E esses trade-offs raramente são justificados, que esses EIAs que nós estamos avaliando, a maioria deles, eu já falei aqui, eles são aprovados, ou seja, há uma lógica implícita na tomada de decisão, isso não só no licenciamento ambiental, mas no licenciamento ambiental a gente tem dado empírico para mostrar isso. A lógica implícita é de que vai para frente o projeto, porque a gente vai aceitar você trocar emprego, renda e dinheiro no curto prazo para a escala local por distúrbios biofísicos, mas coloca condicionante ali que está tudo ok. Então, é essa prática no Brasil e em muitos países, né? O que nos faz refletir sobre uma fala recente do ministro na Câmara dos Deputados sobre a tecnicidade do licenciamento ambiental. Aquela polêmica de Abrolhos que vocês sabem muito bem, há um documento pré-licenciamento ambiental no qual sugeriu que não era apropriado ter leilões de óleo e gás próximo à região de Abrolhos. E o ministro falou algo que é razoável, que é o seguinte, olha, mas ali não é o momento de fazer a análise da viabilidade técnica da exploração. E o ministro, então, ele foi de encontro ao parecer interno do IBAMA e permitiu aí a continuação. Mas ele fez uma ressalva que é importante. Ele fez a ressalva de que o licenciamento será o momento técnico para descobrir se podemos ou não compatibilizar tudo isso. O que cria para a maioria das pessoas que não são especialistas em meio ambiente uma expectativa de que o licenciamento seja um processo técnico. Mas será mesmo? Então, dá mais clareza ao que o ministro falou. Ele falou o seguinte, olha, o licenciamento vai ter um parecer técnico, um estudo de impacto ambiental com parecer técnico. O que o ministro não falou é que a interpretação desse parecer técnico, que é feito, no caso do IBAMA, pelo presidente do IBAMA,
A interpretação do conteúdo técnico é influenciada por pressão política, pressão pública e ideologias e valores pessoais. E não dá para escapar disso. Por quê? Todo estudo de impacto ambiental e seus respectivos pareceres técnicos, eles têm múltiplas mensagens. Múltiplas mensagens. Você fala que vai melhorar algum aspecto, mas vai piorar outros aspectos. Você vai desmatar uma área, mas vai consertar, vai criar uma RPPN. Não existe, portanto, um método de avaliação de impacto até hoje que bata tudo isso no liquidificador e fale é viável ou não é viável, né? A afirmação é ou não é viável, ela não guarda uma causalidade com essas múltiplas mensagens. Então existem vários trade-offs, vários, casa de dezenas, em todo estudo de impacto ambiental. Os pareceres técnicos do IBAMA ou qualquer órgão ambiental, eles simplesmente repetem essas múltiplas mensagens, por mais que eles sejam favoráveis ou desfavoráveis, eles estão fazendo juízos de valores ali em relação a esses trade-offs, essas trocas. Então, quem toma a decisão, dá ou não dá licença, está emitindo valor, está exercendo a política em relação aos valores desses trade-offs. Quem fala, tem um artigo aqui, eu vou colocar para vocês aqui, um artigo que discute a faceta política, obviamente política, da avaliação de impacto no licenciamento ambiental, né? Quem fala que o licenciamento ambiental é um instrumento técnico é essencialmente alguém que não conhece o licenciamento na prática, tá? Precisa ter capacitação. Achar que a gente pode tomar uma decisão técnica, meramente técnica, é um atestado de falta de capacitação no licenciamento e na avaliação de impacto ambiental, tá? Por causa disso, na falta de padrões, metodologias consensuais para analisar esses trade-offs, a análise desses trade-offs geralmente se dá na cabeça de uma ou poucas pessoas que participam desse processo decisório. E o que acontece no Brasil e no mundo? Quando eles são apresentados com esses trade-offs, eles falam o seguinte: olha, por causa da pressão política, do desenvolvimento, vai para frente, beleza, vai para frente o projeto, mas coloca condicionante aí. Vai monitorar, vai implementar isso, aquilo, né? Então, assim, a lógica da avaliação de impacto no licenciamento ambiental é uma lógica de aceitar os impactos negativos biofísicos, desde que sejam mitigados e desde que haja ganhos socioeconômicos no curto e médio prazo. O desafio da padronização. Então, por conta dessa discricionariedade, há uma expectativa antiga de padronizar a avaliação de impacto do licenciamento ambiental. Rapidamente vou apresentar aqui um estudo que a gente fez que tem mostrado o que os analistas de órgãos ambientais pensam em relação a esses problemas da avaliação de impacto ambiental nos licenciamentos ambientais. Então, eles estão preocupados essencialmente com limitações de tempo, limitações orçamentárias que afetam a qualidade dessas avaliações de impacto. Falta de dado é um grande problema para quem trabalha nessa área. Você não tem dado, como é que você vai fazer uma boa predição se você não tem dado? Você não tem equipe. Geralmente você contrata uma pessoa que aprendeu o CONAMA, leu o livro do Sanches, mas não tem bagagem técnica para fazer boas avaliações. Os TRs, ou os escopos dessas avaliações dos órgãos ambientais, muito genéricos, pedem coisa que às vezes não é legal, que não faz sentido, ou às vezes pede coisa, ou deixa de pedir coisa. Falta guias técnicos para tudo isso, mas não é o prioritário. E não emergiu assim, não é uma demanda muito nítida, demanda de padronização por parte dos practitioners, ou seja, daqueles usuários mais da rotina da avaliação de impacto. Mas entre órgãos ambientais, aqueles que estão à frente da criação de políticas, parece que mas nós não capturamos isso no projeto. Nós tivemos uma pergunta que vai sair no artigo, que vai estar lá no site, se os métodos deveriam ser padronizados, e saiu que sim, uma predominância de sim. Aqui foram mais de 100 respondentes essa survey que a gente fez, e também falaram que o governo deveria regular. Teve mais gente falando que deveria regular e que tinha que padronizar do que o contrário, mas uma proporção relativamente grande de gente que falou depende da forma, tá? E qual que é a forma? Olha,
nós temos duas iniciativas muito interessantes do IBAMA e do CMBio, relacionadas, mas diferentes, que estão visando padronizar um pouquinho a avaliação de impacto no contexto do licenciamento ambiental. No caso do IBAMA, nós temos uma tentativa, está em consulta agora, enquanto eu gravo isso aqui, estão fazendo uma consulta pública sobre a padronização que o IBAMA está fazendo para avaliação de impacto em sistemas de transmissão de energia, que é essencialmente uma preocupação de padronizar a identificação de impactos e a sua causalidade com as medidas mitigatórias e os programas que são propostos nos estudos de impacto ambiental. É um foco muito terminológico e procedimental, ter certeza que a gente está falando da mesma coisa, que a gente classifica as coisas de forma parecida e que a gente pode estabelecer causalidade entre essas coisas. Essa é essencialmente a iniciativa que o IBAMA está fazendo, que é dificílima. E em relação ao ICMBio, já é uma busca de padronização que surgiu da percepção interna do órgão quando ele vai dar autorização para o licenciamento ambiental, a ALA, que são esses projetos que provocam impactos em unidades de conservação. Eles têm que se manifestar, fazer uma análise técnica, e o ICMBio aparentemente tinha desconforto técnico para fazer isso, porque cada gestor fazia de uma forma e não tinha muita clareza em relação a quais critérios deveria adotar, quais eram os melhores critérios. Então o ICMBio está padronizando essa análise técnica dos impactos ambientais que porventura podem ter nas unidades de conservação. É um passo um pouco mais ousado do que o do IBAMA, porque eu entendo que o ICMBio está padronizando não só terminologia, mas as categorias de significância e até as escalas. Essa aqui vai sair no artigo, depois vocês entram no site para vocês verem. O ICMBio padroniza o lado da autoridade e o IBAMA está padronizando o lado do empreendedor, está orientando a construção de EIs, o ICMBio orientando análises técnicas, mas eles estão todos os dois olhando aspectos terminológicos, procedimentos, padronizando terminologia, procedimentos. A premissa é que vão sempre usar checklists, listas de verificação, não falam do uso de outros métodos, de modelagens, de HPs, simulações. A premissa é que vamos sempre utilizar a lista de verificação, é algo que eu acho que o ICMBio e o IBAMA tinham que repensar. E o ICMBio ele avança nessa área de definição de significância, que é uma área super espinhosa, que no mundo todo existe, mas não é enfrentada com facilidade. Porém, nem o ICMBio, nem o IBAMA estão enfrentando o desafio dos trade-offs ou da questão da agregação, da normalização. Eu não sei se o ICMBio vai avançar para isso, mas o IBAMA, de fato, não está. O que eu quero dizer é que a padronização do IBAMA e do ICMBio vão gerar mais consenso em relação a termos, procedimentos, no caso do ICMBio, potencialmente, sobre critérios de significância, mas inevitavelmente culminará na revelação de trade-offs que vão pedir o exercício do fazer político para decidir o que é aceitável e o que não é aceitável. Então, chegando aí no momento bola de cristal, tanto o ICMBio quanto o IBAMA vão reduzir em pequena medida a discricionariedade da avaliação de impacto ambiental. O protocolo do ICMBio tem maior potencial redutor de discricionariedade do que o IBAMA, e por isso é uma coisa para o ICMBio refletir, e por isso é que é mais arriscado o protocolo do ICMBio. Porque ao estabelecer um padrão do que é significativo para uma unidade de conservação de um órgão federal, o ICMBio pode estar indiretamente incentivando o padrão ICMBio para a prática federal, e como a prática federal influencia a prática
brasileira, o ICMBio pode estar puxando aí uma tendência de interpretação de como fazer a avaliação de impacto ambiental. Mais do que isso, ao adotar um padrão, o ICMBio pode questionar outros padrões, como por exemplo, como eu falei aqui na palestra mais cedo, a questão da avaliação do grau de impacto da compensação ambiental do SNUC. Ali é um juízo de significância que é feito pelo órgão, mas que não é o mesmo utilizado no contexto da avaliação de unidade de conservação. Isso pode ser questionado, né? Cadê a isonomia do órgão em relação à percepção de significância de impactos? Gradação de multas, uso de definição de áreas prioritárias. Tá? Então, a padronização ela é delicada porque como a gente vive numa verdadeira constelação de dados, processos, políticas, leis, conceitos padronizados, quando você padroniza um elemento dessa constelação, esse elemento ele pode influenciar a percepção de padronização de outros elementos. Tá? Então, é um risco, mas não quer dizer que é algo ruim. Temos que sair do lugar, pessoal. Olha, existe padronização da forma como o ICMBio está fazendo em países europeus e a questão é, nós não podemos deixar de aprender. Esse tipo de iniciativa que o IBAMA e o ICMBio estão fazendo, apesar dos desafios, elas vão catapultar um aprendizado que nós nunca tivemos. Padronizar terminologia, conceito, procedimento vai nos permitir agregar dado, fazer estudo, inferir sobre o que está dando certo, o que não está dando certo, em níveis nunca antes imaginados. Tá? Além disso, a celeridade é óbvia, né? Isso aí qualquer neoliberal compreende. Padronizou, facilitou a concatenação, o trâmite, você tende a ter mais celeridade. Também é um aspecto positivo. Mas o grande aspecto positivo das iniciativas de padronização, ainda que muito limitadas, é catapultar o aprendizado, né? Permitir que a gente analise os diversos casos com uma ótica parecida. Isso é muito interessante, eu faço votos para que o IBAMA e o ICMBio profissionalizem esse aprendizado. Não basta ter esses dados, né? Vocês têm que institucionalizar esse aprendizado para rever esses padrões, né? Para ver o que está dando certo, o que não está dando certo, para ver até que pontos pode ir ou não pode ir. Voltando à questão da tecnicidade do ministro, né? O que eu chamo de crosta de tecnicidade na esfera de influência decisória sobre as viabilidades do trade-offs. Esses protocolos estão brincando com a crosta. Nós, para fazer juízo de valor, se é viável ou não é viável, se é aceitável ou não é aceitável, todas essas iniciativas de padronização, elas mexem nessa pequena superfície. Pressões políticas, ideologias e valores são o que fazem as nossas decisões em relação ao produto dessas avaliações de impacto. Não podemos esquecer disso nunca. É assim, desde a origem da avaliação de impactos nos Estados Unidos. A avaliação de impacto surgiu como uma resposta política para problemas ambientais nos Estados Unidos e ela permanece dessa forma em todos os países, no Brasil não é diferente, né? Apesar da aparente tecnicidade que está havendo aí com o uso de até a inteligência artificial, digitalização de dados, tudo dá uma aparência de tecnicidade, mas no final das contas a gente culmina nas famosas avaliações dessas trocas trade-offs que se dão através do exercício político. E esse grande paradoxo, não temos dados oficiais no Brasil, no mundo, mas quando você vê os dados fragmentados, cerca de 95% para cima dos pedidos de licença são aprovados, independentemente do fato de identificar mais impactos negativos, eles são aprovados. O que está acontecendo então é que todo esse esforço de licenciamento ambiental com avaliação de impacto ambiental, ele não está focando na questão da viabilidade, todo esse esforço ele está focado essencialmente na mitigação. Esse é que é o grande
é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Apesar dessas pluralidades, desses esforços de padronização das metodologias de avaliação de impacto, nós temos esses instrumentos sendo utilizados essencialmente para mitigar impactos ambientais, biofísicos, geralmente os mais diretos e no curto e médio prazo, enquanto a qualidade biofísica do planeta piora. É uma coisa que nós precisamos refletir, né? Se nós estamos utilizando esses instrumentos para questionar a viabilidade, repensar modelos civilizatórios, ou nós estamos usando instrumentos para satisfazer a consciência de quem está à frente da burocracia ambiental. Porque até hoje esses instrumentos eles estão ajudando a mitigar. Mas como nós estamos numa cultura de aumentar a produção, aumentar a população, o cumulativo de tudo isso é um tal que é esses cenários que nós falamos aí há pouco, pessoal, dos diagnósticos que nós temos, né? Enquanto nós fazemos todas essas implementações de instrumentos de política ambiental, nós temos rotineiramente lido diagnósticos ambientais revelando que a capacidade regenerativa do planeta só piora, a desigualdade de pobre e rico só aumenta. Porém, gostaria então de encerrar essa já muito longa palestra para falar o seguinte: o diagnóstico dos cientistas, infelizmente, não são compartilhados pela população. Nós vimos aí há pouco tempo a pesquisa do CNI e Ibope mostrando que para a população brasileira as áreas que o governo de Jair Bolsonaro está indo melhor é a área de segurança pública, educação e meio ambiente. E você vê aí pela proporção de gente que qualifica a gestão ambiental do governo Bolsonaro como boa, não é só o público núcleo duro que apoiará Bolsonaro de qualquer forma. Nós estamos falando aí de uma larga parcela da população ambiental que acha que a forma de gerir meio ambiente nas instituições públicas brasileiras, nas executivas federais, tem problema. A gente tem que lembrar disso sempre. Paralelamente, dias depois dessa pesquisa, a Abrampa anuncia, que é a Associação Ambiental do Ministério Público, um manifesto aí mas manifestando extrema preocupação com essas mudanças aparentemente descalcadas de diagnóstico que a gente está vendo aí na esfera ambiental. Estamos vivendo uma guerra de fatos. Uma guerra de fatos. Alguns percebem a realidade de uma forma, outros percebem a realidade de outra forma. E enquanto isso nós temos um meio ambiente e uma desigualdade social em níveis preocupantes. Como que nós temos que lidar com tudo isso? Eu acho que não há outra forma senão com paciência e apego ao conhecimento. Apego ao conhecimento.